trabalho de conclusão de curso, que é com o título Análise Modal de Vigas Fixa Livre, um estudo comparativo entre a teoria de Euler-Bernoulli e os métodos dos elementos finitos. Esse trabalho foi elaborado por Felipe Geraldo Silva e por Jean-Claude Chaves da Conceição, alunos de engenharia mecânica, e fomos orientados pelo nosso professor e doutor Jean Carlos Ferreira de Oliveira. Bem, gente, uma introdução e contextualização que é importante. O estudo de vibrações ele é muito importante, porque a vibração ele é um fenômeno crítico na engenharia, e quando ele está em excesso no sistema, ele pode acabar causando algumas falhas, folgas, algumas colapsos, por exemplo. Um caso muito clássico que aconteceu em 1940 foi o colapso da ponte Tacoma-Narrows, onde ela entrou em estado de ressonância e acabou colapsando, conforme a nossa imagem direita ali exemplifica. Para entender sobre vibração é importante a análise modal, né? A análise modal ela permite que nós determinemos quais são as frequências naturais por meio dos modos de vibração. Todo corpo possui infinitas frequências naturais, e determiná-las e entendê-las é primordial para que nós possamos evitar esses fenômenos conforme eu citei no início. Falando sobre vigas, né, nosso trabalho para fazer um estudo sobre isso. Vigas são basicamente elementos estruturais, eles são amplamente utilizados em estruturas, construções, fabricações, diversos materiais e elementos, e eles sempre estão também sujeitos a vibrações. E essas vibrações, a forma como ela vai se comportar em relação à viga depende fortemente do tipo de apoio. Os apoios básicos e clássicos nós temos o tipo de apoio em engaste, onde a característica dele é que nós temos 0 grau de liberdade. Temos um apoio do tipo fixo também, onde possui 1 grau de liberdade, e o tipo de apoio móvel, onde possui 2 graus de liberdade. Esses graus de liberdade e o tipo de apoio influenciam totalmente como a nossa viga vai se comportamentar dinamicamente. O objetivo do nosso trabalho foi realmente fazer uma investigação e um estudo do comportamento dinâmico de uma viga engastada, do tipo engastada livre ou fixa livre, por meio da análise de vibração livres, com base na teoria de Euler-Bernoulli, que nós vamos explicar um pouco mais para frente sobre ela, para vocês entenderem claramente. A ideia era compreender as propriedades modais, né, as frequências naturais, os modos de vibração, e avaliar essas respostas vibratórias. A metodologia que foi utilizada para o nosso trabalho, foi inicialmente fazer uma revisão bibliográfica, onde nós pudemos ali entender sobre os principais autores, né? Posso citar Hall ou Iman, que são referências em relação a vibrações. Depois fizemos uma modelagem matemática segundo a teoria de Euler-Bernoulli. Depois fizemos cálculos das frequências naturais via solução analítica primariamente, e depois uma simulação numérica usando um software do Autodesk Inventor Castro. E depois fizemos uma comparação desses resultados a fim de entender eles e analisar os possíveis erros que foram encontrados. Seria então vibração. Vibração é qualquer movimento que se repete ao longo do intervalo do tempo. A vibração ela pode ser livre ou forçada, ou ela pode ser também sem amortecimento e com amortecimento. No caso, nesse estudo, nós iremos tratar de vigas modelo Euler-Bernoulli, e elas serão livres e sem amortecimento. Aqui é uma breve classificação de como se comporta, como são classificadas as vibrações. Ela pode ser livres ou forçadas, ou seja, ela pode ter a presença ou não de força atuante. Quando nós temos uma força externa atuante, elas são forçadas. Quando nós não temos a presença de forças atuantes, elas são livres e elas podem ser amortecidas ou não. Aqui nós vemos que elas não são amortecidas, aqui é a representação de um amortecedor, ou seja, ela é amortecida. O que seria então o modelo de Euler-Bernoulli? O modelo de Euler-Bernoulli é considerado um modelo clássico, da teoria clássica, que descreve o comportamento da viga. O modelo de Euler-Bernoulli é considerado um modelo clássico e é considerado para vigas esbeltas, que são submetidas à flexão, assumindo que as seções transversais elas permanecem planas e perpendiculares ao longo de todo o comprimento, diferentemente de modelos, desconsiderando então o cisalhamento, e diferentemente de outros modelos propostos, como o modelo de Timoshenko, que considera o cisalhamento. Aqui nós temos uma viga, uma representação
gráfica, a apresentação de imagem, como seria uma viga de Euler-Bernoulli e uma viga de Timoshenko. Nós vemos que no modelo de Euler-Bernoulli, elas permanecem planas, a seção transição permanece plana e perpendicular ao longo de todo o comprimento, formando um eixo de 90 graus. E no modelo de Timoshenko, nós temos um deslocamento, uma deformação, considerando assim um efeito de cisalhamento. Para iniciar, então, o desenvolvimento analítico e matemático do modelo de Euler-Bernoulli, a gente tem que obter a equação de equilíbrio dinâmico. Essa equação, ela descreve o comportamento da viga em vibração transversal. Onde nós temos aqui apresentado pela equação 1, e a constante C, ela seria a relação entre o nosso nossa rigidez da viga e a nossa inércia. É muito comum em vibrações nós considerarmos que a vibração, é muito comum na análise vibracional nós considerarmos que ela é um movimento oscilatório ao longo do tempo, ou seja, é uma função que depende do seno ou do cosseno. Sendo assim, a gente pode assumir que seria uma solução harmônica. No caso ali, a solução harmônica expressa na equação 2, e o x de x seria o nosso deslocamento no tempo, o cosseno de ômega t seria o nosso comportamento da viga no tempo, o ômega seria a frequência angular, e o alfa ele seria uma constante inicial, velocidade ou posição diferentes. Substituindo então a solução harmônica na solução de equilíbrio dinâmico, nós conseguimos separar então a dependência do tempo da dependência do espaço. Saindo então da equação com derivadas espaciais, que depende de duas variáveis, que é o tempo e o deslocamento, e entrando então numa EDO, uma equação diferencial ordinária, que depende apenas do deslocamento. Essa solução é de quarta ordem, e essa equação é de quarta ordem, e a solução dessa equação diferencial de quarta ordem é expressa na equação 4, que seria essa equação que descreve o comportamento, então, que a partir daí a gente consegue aplicar as nossas condições de contorno para as diferentes vigas do modelo Euler-Bernoulli. Trazendo para a nossa realidade desse trabalho, que seria aplicando as condições de contorno para a viga engastada. Nós percebemos que aqui nós temos ela fixa na extremidade livre, na parte fixa nós temos x igual a 0, na parte livre temos x igual a L. E aí, na parte fixa nós temos o deslocamento nulo e a inclinação nulo, e na parte livre nós temos o momento fletor nulo e o esforço cortante nulo. Aplicando então aquela equação 4 que nós trouxemos, aplicando nossas condições de contorno na nossa equação 4, nós obtemos então as seguintes equações, descrevendo então a deflexão, inclinação iguais a 0, e o momento fletor e esforço cortante igual a L. Resolvendo então, aplicando as condições de contorno, nós temos a seguinte equação, que se resolvida em forma de matriz, para ela obter uma solução não trivial, nós temos que fazer o determinante dela igual a 0, ou seja, C1, C2, C3 e C4, eles são iguais a 0. Sendo assim, a gente obtém a nossa equação característica, que a equação característica da viga engastada. Essa equação é que descreve toda a viga engastada do modelo Euler-Bernoulli, ela é regida por essa equação. Assim, nós podemos calcular os nossos modos de vibração. Aqui nós temos a representação do modo 1, 2, 3 e 4. Nós optamos neste trabalho de calcular até o quarto modo, devido a ser as frequências mais baixas. E aí, são frequências mais fáceis de ser atingidas, então nós optamos nesse trabalho de calcular até o quarto modo de vibração. Como o Felipe mencionou, existem infinitos modos de vibrações. Neste trabalho, nós escreveremos até o quarto modo de vibração. E eles podem ser expressos graficamente ao longo do tempo, como mostrado do lado. E aí nós temos o comportamento dos modos de vibração. Nós percebemos que no primeiro temos o primeiro modo, no segundo, terceiro, quarto modo, ele já cruza o eixo X ali, e aí nós temos o nosso ponto chamado de nó. Mais para frente nós entenderemos o que seria esse nó. Calculando
calculando o nosso beta L, o nosso modo de vibração, nós conseguimos determinar as nossas frequências naturais, que são expressas ou em radianos por segundo ou em hertz. A partir do beta, nós calculamos o beta L. A partir do comprimento da viga, nós conseguimos determinar se, dependendo do comprimento da viga, vai ter um comportamento diferente. A gente divide por L, nós temos a equação que descreve a nossa frequência natural. Nosso caso, então, da nossa viga analisada. Nós optamos por escolher o aço ASTM A36, devido a ser um aço muito utilizado na engenharia mecânica e na engenharia estrutural, onde que nós temos a massa específica dele de 7.800, nosso comprimento de 2 metros, a nossa área da seção transversal retangular, uma área de 0,015 metros quadrados, nosso módulo de âmbito, módulo de elasticidade 25 Pascal, e nossa inércia de 1,125 vezes 10 a menos 7 metros a quadro. A partir desses dados obtidos, nós conseguimos extrair, colocar na nossa fórmula de frequência natural e extrairmos os nossos modos de vibração. Então, para o módulo 1, 2, 3 e 4, nós temos as seguintes frequências. O módulo 1, nós temos 10,192 Hz. Módulo 2, nós temos 63.874 Hz. Módulo 3, 178,85 Hz. O módulo 4, 350.469 Hz. E futuramente nós compararemos os resultados e identificaremos qual seria o erro com um software inventando nas câmeras. Maravilha, gente. Agora eu vou dizer para vocês como foi feita a nossa análise ou a nossa modelagem numérica, tá? A princípio nós utilizamos as mesmas características do material, a geometria, enfim, usando isso, colocando dentro do nosso software. Também atribuímos à nossa viga o mesmo material que foi atribuído na nossa modelagem analítica, que é o aço A36. O detalhe aqui é que nós tivemos que aplicar algumas restrições no nosso modelo para que ele copiasse e realmente fosse fidedigno em relação às condições de contorno da nossa viga analisada. Então nós vemos aqui na extremidade esquerda, aqui inferior, um ponto onde houve uma restrição completa, tá? Simulando um engate onde não há movimentos algum. E também aplicamos na lateral uma outra restrição, que é chamada de frictionless ou sem atrito, para que essa viga não se movimentasse no eixo C, mas somente no eixo Y, comparando e fazendo o sentido em relação à nossa teoria de Hilbert. Tá? Então, as duas condições foram aplicadas, né? Engate e a lateral, para que nós pudéssemos fazer a nossa simulação. Outra coisa importante foi a determinação do tamanho do elemento de malha, nesse caso foi 7,5 milímetros, que era o mínimo possível, e nossa ordenação do elemento ali foi parabólica. Essa escolha ela foi considerando que, usando o menor possível tamanho do elemento e a ordenação parabólica, você tenha uma maior precisão nos seus resultados, dependente da sua análise, que no nosso caso foi uma análise modal. Bem, aqui nós temos a representação, uma animação após a simulação de como ficou o nosso primeiro modo de vibração. Nesse primeiro modo de vibração, a frequência obtida foi 10,20 Hz, muito similar, muito próximo à nossa analítica, e aqui você consegue ver uma característica muito clara da nossa viga, onde foi o engate, não há movimentação alguma. Dessa forma, na nossa regra de graduação, é a parte azul onde não há movimentações. Quanto mais próximo do vermelho, maior o seu deslocamento. Tá? Então você percebe, no nosso primeiro módulo, que essa curva ela tem uma parte fixa e na sua extremidade o seu maior deslocamento. Tá? Essa curva dessa forma. No nosso segundo módulo de vibração, nós tivemos uma frequência natural de 63,74 Hz, e aqui nós conseguimos perceber a presença de um nó. Ou seja, um local, explicando o que seria nó, é um local onde não há deslocamento ou o deslocamento ele é realmente próximo de zero. E aí você percebe, então, levando em consideração a nossa regra de graduação, aqui no lado esquerdo, o ponto de engate não tem nada, e onde apareceu o nó também fica luzinho, quer dizer, nesse local o movimento de deslocamento ele é próximo de nulo. Tá? E aí nós temos duas curvas independentes ao longo da vida. No terceiro módulo, nós tivemos a frequência de 177,64 Hz, e no terceiro módulo nós identificamos a presença de dois nós. Dessa forma, temos três curvas independentes e nós temos dois pontos fixos ao longo da nossa viga, além do engate, né? Dois causados por conta do nosso terceiro módulo. Esse aqui é o nosso quarto módulo. Como nós
Já citamos, nós estudamos até o quarto, esse aqui foi o último analisado. Você percebe, então, neste, a presença de 3 nós ao longo da viga, né? E as curvas independentes. Outra coisa que é importante deixar bem claro é que isso aqui, na verdade, é uma amplificação de como seria o comportamento da viga. Na vida real, em um caso real, em escala real, ela não tem essa movimentação tão grande como nós estamos vendo aqui. Elas são realmente microscópicas, basicamente, né? São menores. Mas aqui a gente tem com clareza como é que seria o comportamento da nossa viga analisada mediante nosso estudo realizado. Bem, fazendo então uma comparação, que é a parte final do nosso trabalho, nós percebemos uma diferença entre a nossa modelagem analítica e a nossa modelagem numérica com um erro muito baixo, chegando ao valor máximo de diferença de 1,3% de diferença ou de erro. Tá? Bem, isso é importante perceber, porque de cara nós podemos entender que a nossa modelagem analítica foi validada mediante a nossa modelagem numérica, né? E também é importante você entender sobre esse comportamento. Você percebe que a partir do 1, 2, 3 existe um aumento em relação ao erro. Isso se dá porque a nossa modelagem analítica, nos primeiros modos, ela tem maior precisão. Quanto mais vai subindo os seus modos, os números de modos, ele vai se tornando, de certa maneira, superestimado, conforme Costa em 2006 ele citou no seu trabalho. Fazendo então as conclusões finais e principais do nosso trabalho, nós entendemos que a modelagem pelo método dos elementos finitos, ele realmente demonstra um excelente desempenho, uma excelente concordância dos valores comparados à nossa metodologia analítica, um erro ali inferior a 1,5 do nosso modo de operação. As diferenças que foram observadas, esses valores podem ser explicadas em relação às aproximações matemáticas ou simplificações da teoria de Euler-Bernoulli, onde ele desconsidera, né, o efeito de cesariamento e da inércia proporcional. E também existe uma possível diferença em relação à própria capacidade do software em simular o que é o real, né, em relação à discretização que ele utiliza para fazer essa simulação. O uso do método de elementos finitos, ele realmente se demonstrou ser confiável e eficaz para estimular o comportamento dinâmico da viga. Então, a gente viu que, comparado àquele gráfico que o Jean ele apresentou para nós, os modos eles foram realmente muito similares. Tá? Fazendo agora uma recomendação para trabalhos futuros, nós gostaríamos de recomendar uma comparação em relação à teoria de Euler-Bernoulli, no nosso caso, com a teoria de Timoshenko, onde ele considera cesariamento e a adaptação à inércia rotacional, e também fazer validações experimentais no laboratório para que nós possamos complementar os dados teóricos com os dados numéricos e os obtidos em experimento. Nós queremos agradecer ao nosso orientador, Dr. Jean, que neste semestre nos orientou, compartilhando seu vasto conhecimento. Agradecemos a todos e passamos a palavra para a Banca. Agradecemos a Banca e passamos a palavra para mais dúvidas e comentários. Então, olha só, Jean e meu xará, né, e Felipe, a gente quer de novo dar os parabéns para vocês e reconhecer o esforço que vocês fizeram, principalmente na parte matemática do trabalho, que é algo raro de fazer, às vezes, no final do curso, tá? E a gente deliberou, a banca, né, deliberou que vocês estão aprovados